Sabe aquela pergunta, quando é que um simples pensamento vira um crime de verdade? Bom, hoje a gente vai percorrer o chamado caminho do crime, o iter criminis, para entender qual é o ponto exato em que uma ideia, digamos uma má ideia, se transforma num ato que a lei pode punir, e vai punir. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de caminho do crime. Depois, vamos passar pelas 4 fases dele, para achar o ponto exato em que a coisa fica séria e se torna punível. A gente vai ver também o que acontece quando um crime dá errado e, no final, como é que se calcula a pena para uma tentativa. Então, a pergunta central que guia tudo isso é: a partir de que momento um plano deixa de ser só uma ideia na cabeça e vira um problema real para o direito penal? Vamos pensar em situações práticas. Comprar uma arma pensando em fazer um assalto. Isso já é crime? Ou então, e se alguém arromba uma porta, mas se assusta e foge sem levar nada? A resposta para essas perguntas, que parecem complicadas, está em um único conceito fundamental do direito. E esse conceito é o iter criminis, é latim para o caminho do crime. Pense nisso como se fosse um mapa, que mostra cada passo de um crime intencional, desde quando ele era só uma ideia até a sua conclusão. É justamente esse mapa que a lei usa para decidir onde traçar a linha da punição. Então, vamos começar a percorrer este caminho. O iter criminis é dividido em 4 fases bem claras, bem distintas. O caminho começa com a cogitação, depois passa pela preparação, aí chega na execução e, por fim, termina na consumação. O ponto crucial aqui é entender que cada uma dessas etapas tem uma regra diferente sobre punição. Vamos ver cada uma delas agora. A primeira fase, cogitação. Esse é o território da mente. É aqui que a ideia do crime nasce, que o plano se forma. Tudo acontece só dentro do pensamento. É uma fase, como dizem, puramente interna. E a punição para isso? A resposta não podia ser mais clara. Nunca. O direito penal não pune pensamentos. Ninguém pode ser julgado ou punido por algo que ficou só dentro da própria cabeça. Beleza? Depois da cogitação vem a preparação. Aqui o plano sai da cabeça e começa a se materializar no mundo real. É a compra de uma arma, o estudo do local, a organização de uma rota de fuga. São todos os atos que, basicamente, preparam o terreno para o crime. Tá, mas esses atos de preparação já são puníveis? Olha, a regra geral é que não. Comprar uma faca por si só não é crime, né? Só que, e aqui está o pulo do gato, existe uma grande exceção. Se esse ato de se preparar já for um crime autônomo, aí a história muda. Pensa assim, comprar uma arma sem registro já é o crime de porte ilegal de arma. Não importa o que a pessoa ia fazer com ela depois, o ato em si já é punível. Com isso bem claro, a gente chega no ponto de virada. Naquele momento em que uma linha invisível é cruzada e a conduta se torna de fato um problema para o direito penal. Essa é a terceira fase, a execução. Agora o ataque começa de verdade. A arma é apontada, a porta é arrombada, o golpe é dado. A partir daqui, a lei considera que se chegou no ponto sem retorno. E a punição nessa fase? Daqui para frente, a resposta é sempre. Uma vez que a execução começou, a conduta já é punível, em princípio, mesmo que o crime não chegue a se completar. E, finalmente, a consumação. É aqui que o objetivo é alcançado. O roubo acontece, o homicídio se concretiza. Todos os requisitos que a lei descreve para aquele crime específico foram preenchidos. Bom, a gente viu o caminho do crime quando tudo dá certo para o criminoso, claro. Mas e quando alguma coisa dá errado no meio do caminho? O que acontece quando a execução é interrompida? É exatamente aqui que entra o conceito de tentativa, lá no artigo 14 do nosso Código Penal. A tentativa acontece quando a execução já começou, mas o crime não se consuma por alguma circunstância que foge do controle da pessoa. Para um ato ser considerado uma tentativa, ele precisa passar por um checklist com 3 requisitos básicos. Primeiro, a execução tem que ter começado. Segundo, o crime não pode ter se consumado. E terceiro, e muito importante, a interrupção tem que ter sido causada por um fator externo, alheio à vontade da pessoa. Olha só este exemplo clássico. Alguém atira para matar, mas a vítima, num reflexo, se abaixa e o tiro erra. Vamos aplicar nosso checklist. A execução começou? Sim, com o disparo. O crime se consumou? Não. A interrupção foi por um fator externo? Com certeza, foi a reação da vítima. Pronto, temos um caso claro de tentativa de homicídio. Certo. Se o crime foi tentado, qual é a consequência? Como é que a pena é definida na prática?
A lei tem uma regra bem clara para a tentativa. A pena base é a mesma do crime se ele tivesse sido consumado, mas com uma redução obrigatória que pode ser de 1/3 a 2/3. E como é que o juiz decide o tamanho desse desconto na pena? A lógica é bem simples, na verdade, e volta lá para o nosso iter criminis. É o seguinte, quanto mais longe a pessoa avançou no caminho do crime, ou seja, quanto mais perto ela chegou de conseguir o que queria, menor vai ser a redução da pena. Se a ação foi interrompida logo no comecinho, a redução é maior. Agora, se a pessoa foi parada ali, no último segundo, a redução vai ser a mínima possível. Então, para a gente fechar as ideias, a punição, como regra, começa na fase de execução. Cogitação e preparação geralmente ficam de fora, a não ser naquelas exceções que a gente viu. E se a execução começa, mas é interrompida por um fator externo, o que a gente tem é uma tentativa. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. A gente viu o que acontece quando um fator externo impede o crime. Mas e se a desistência for interna? E se a pessoa arromba a porta, entra na casa, mas ali na hora muda de ideia e vai embora de mãos vazias? Como é que a lei trata o arrependimento? Bom, essa é uma ótima reflexão e o tema do nosso próximo encontro.